Oi. Vai. Oi, gente. Olá! Oi. Então, a gente vai falar sobre os perigos... Já esqueci tudo que a gente Os, falou. os perigos do orgulho. Isso. Então, quais os perigos que o orgulho trazem pra nossa vida? Esse vilão que faz a gente ficar sem sensibilidade. A gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ler a palavra e a palavra falar contigo, porque tem algum tipo de soberba que tá bloqueando seu entendimento para aquilo ali. E é uma coisa tão simples, mas ali tu nem tá conseguindo viver o básico do evangelho por causa da soberba. Eita, foi isso mesmo que eu falei? Tá, ele tira a obediência. A desobediência nos faz... Não, o orgulho nos faz... Tá, deixa eu ver aqui, vai ser... Da mesma forma, jovem, 1 Pedro 5,5. Depois eu tenho que editar muito esse vídeo porque eu vou cortar tudo. 1 Pedro 5,5 nos fala que, assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade e soberbo orgulho se contrapõem, elas são avessas. Então, ou você dá espaço para um ou dá para o outro, não dá para ser meio termo. Começa a crescer sutil, mas depois já tá maior que o outro. Então, é a mesma história dos dois lobos que a gente tem que alimentar. Você vai alimentar a carne ou o espírito. O que você alimentar vai ficar mais forte e vai vencer. A carne, no caso, seria a soberba. E o espírito seria a humildade. Então, Deus, na palavra, fala que se resiste aos soberbos. Assim como esse versículo que acabamos de ler. Deus se opõe aos orgulhosos. Ele realmente, cara, tu não tá com nada aí, tá se achando. E foi a mesma queda de... A culpa... Não. O que fez Lúcifer cair foi ele querer ser maior do que Deus. É um tipo de soberba? Com certeza. Então, é muito perigoso a gente ir por esse caminho. Isso, a sensibilidade. Eu não lembro o que falar da sensibilidade. Então, o que acontece? O orgulho, ele tira justamente a sensibilidade de essa questão de ouvir a Deus, né? O orgulho ele vai gerando barreiras, ele vai gerando muros entre nós e Deus, né? Entre os homens e Deus, porque a gente começa a achar que a gente já sabe tudo, que a gente sabe por onde andar, o que fazer, com quem se relacionar, como a gente vai agir relacionado às áreas da nossa vida. E aí a gente não pede mais a orientação de Deus porque a gente não vê mais a necessidade de depender de Deus, né? Ou então quando a gente vai e fala assim, ai Deus, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso... Não está sendo com sinceridade, né? A gente não está se abrindo totalmente. A gente só está dizendo para poder tirar um sentimento de culpa que existe na gente, que existe em todo ser humano. Mas não é, na verdade a gente não quer mesmo a vontade de Deus. E a gente se torna duro e totalmente, e a gente se opõe totalmente àquilo que Deus tem pra gente, àquilo que Deus quer ministrar em nós, porque a gente acha que a gente já sabe o suficiente, né? Por isso que quando a gente ouve muitas das vezes a voz de Deus, mas a gente não quer obedecer, a gente vem com justificativas, né? A justificativa também, ela é fruto de orgulho, fruto de soberba, entendeu? Eu nunca vou me render totalmente a Deus. Vai ser tipo, minha filha, você precisa abrir mão disso. Ai, Deus, mas eu já fiz tanta coisa. Ah, mas eu já perdoei, mas eu já ofertei. Tipo, isso é um orgulho. Isso é uma soberbazinha. Exatamente. Isso consome a nossa esperança Isso aí. em Deus. A gente pode ter esperança em nós mesmos, podemos, mas não seria bom, mas nós que escolhemos isso. E isso consome a esperança nas coisas de Deus porque você começa a confiar em você mesmo. Você começa a confiar na força do seu braço. Você fala, cara, agora eu já tô indo bem. Deus já me deu uma ungidazinha e eu tô fortinho. E agora eu vou conseguir, sozinho. E você se quebra todo porque você tá confiando na força do seu braço. Então, a gente tem que cortar a soberba para conseguir colocar a nossa esperança de verdade em Deus. Tanto que é nos momentos que você tá mais fraco que você percebe, cara, só Deus mesmo, eu não consigo nada. Então ali você tá reconhecendo que você não consegue sozinho, você tá reconhecendo a soberania de Deus na sua vida e tá colocando a esperança nele, que só ele pode fazer isso. Uma outra coisa também relacionada à soberba, ao orgulho, e que está ligado a esse versículo que foi dito,
é que o orgulho, e só pra gente fechar relacionado a tudo que foi falado sobre falta de sensibilidade, desobediência, né? Que a gente também pode dar ali o exemplo de Saul, né? Que Saul até então era de humilde e tudo mais. E aí quando ele se tornou rei, Deus demorou a responder uma coisa que ele queria. Ele vai lá e faz simplesmente o que ele acha que é certo, que não, agora eu tenho uma responsabilidade. Não, agora eu sou rei. É como se uma pessoa dependesse de Deus até que ela tenha um ministério. Não, agora eu sou líder de dança, agora eu sou líder de jovem, de adolescente, sou líder da igreja, então, não, eu tenho que fazer o que é coerente, e não peço orientação de Deus, e não espero a resposta de Deus, entendeu? Isso tá muito ligado ao orgulho, né? E a gente falou também sobre que Deus existe, né? Obviamente Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Falamos também sobre a falta de esperança, porque quando eu sou orgulhoso, né, quando eu sou orgulhosa, eu perco totalmente a fé e a esperança. Eu começo a agir na força do meu braço, mesmo achando que eu vou dar jeito e tudo. E pra mim, um ponto muito ruim também, que a gente vai falar pra fechar disso, é que o orgulho, ele tira a comunhão da igreja. O orgulho tira a comunhão da igreja, né? A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Mas eu não consigo amar o próximo se eu sou orgulhoso, porque eu não consigo me colocar na miséria do outro, eu não consigo ter misericórdia, eu não consigo perdoar. Eu sempre acho que eu sou o pobre coitado, que eu sou o tadinho, eu não me coloco no lugar do outro. Isso é muito complicado, porque eu tenho que considerar o meu irmão como um rei, maior que eu. E quando eu sou cheio da humildade de Deus, isso faz com que a soberba e o orgulho sejam sufocados dentro de mim. Eu começo a agir com mais perdão, com mais humildade, né, com mais aliança. Eu não dependo da ação do outro. Eu ajo como Jesus agiria, né? Porque o meu coração se sente em paz por não ser orgulhoso, por não ser soberbo, mas ajudar o meu irmão, viver em comunhão e unidade. E tanto no relacionamento de marido e mulher, como de pai e filho, de irmãos, de membros de igreja, existe esse negócio de se bater o tempo inteiro, justamente porque é orgulho. Eu tenho razão. Mas não fui eu que vacilei. Mas foi o outro. Eu nunca... Foi o que eu falei no começo. A justificativa me impede de entender que eu estou errado. Eu não consigo assumir isso. Eu não consigo assumir assim, caraca, eu errei realmente nisso. Tá entendendo? E aí eu fico... E eu até posso orar, tipo... né? Deus, e aí? Não sei o que, mas na verdade eu não tô querendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é vai lá e pede perdão, porque eu não perguntei quem tá certo ou quem tá errado, quem errou, quem acertou. Eu tô pedindo que você se reconcilie com seu irmão. Entendeu? Então eu acho que o orgulho, ele destrói os princípios do evangelho completamente, né? E como foi falado aqui, é uma coisa realmente muito perigosa, que a gente tem que tentar. Vai, fala aí. A questão de um perigo muito grande é de Deus não te ouvir porque está sendo soberbo. A gente já falou que ele resiste e tal. Quando ele fala sobre a oração dos fariseus, orar em pé por aí, sim, só se mostrando, esquinas, cara. Praças. E aquilo não está sendo de verdade. Então, eles não estão reconhecendo algo que precisa ser reconhecido, que eles não são nada. Ou a soberba faz as nossas orações serem inúteis. Sim. Porque não estão sendo sinceros, não estão sendo verdadeiros. É só pra aliviar a nossa culpa, né? Tipo assim, não, pelo menos eu orei a Deus, mas sinceridade nenhuma. Então se você reconhecer que tá sendo soberbo aí, vai lá. Já vai dar uma cortadinha. Isso não sai! Tem que cortar. Não é uma coisa de, fui pro congresso, acabou a soberba. Não, ela não acabou. Ela tá ali esperando o momento pra te abocanhar. Então você vigia nisso aí, porque quando você entende que ela não morre, que ela só tá ali, você vai vigiando mais pra dominá-la. Pra não deixar ela te dominar. Entendeu? Então, vamos gerar esse fruto aí, não sabia. Uhul!